Boa tarde. Vixe, eu não escutei não. Acho que não almoçaram, ou almoçaram tarde, ainda estão com sono, né? Não fizeram a cesta direito. Boa tarde. Boa tarde. Ainda dá para melhorar. Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora eu senti a energia. Pessoal, meu nome é Júlio César, faço parte da Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa, ACEP, e também da Caravana da Fraternidade Cristã em Jaguaribe. Para mim é um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje, a convite dos irmãos aqui da casa, trazendo esse tema para vocês. E queria iniciar dizendo que eu sempre prefiro fazer palestras em grupos como esse grupo daqui. Kardec colocou em mais de uma vez, em mais de uma oportunidade, na Revista Espírita, que o centro espírita ideal, o grupo espírita ideal, é aquele formado por um ciclo menor de pessoas. Porque isso possibilita melhor o contato, possibilita melhor a interação, possibilita melhor a convivência fraternal, íntima, entre os participantes do grupo. E por isso, sempre que me apraz mais vir em grupos mais familiares, como esse aqui do Caridade em Ação. E para iniciar também minha fala, eu sempre começo dizendo o seguinte: eu fui forjado, vamos dizer assim, cresci dentro do movimento espírita, no movimento de juventude, no movimento do ESD. E isso traz um perfil para a minha pessoa, que é não ter a pretensão de ser um palestrante espírita. Então vocês vão me ver, me perceber aqui na frente, não como um palestrante ou como um professor que tem algo a ensinar para vocês ou que teria a pretensão de ensinar algo a vocês. O meu papel aqui é muito mais de um provocador, daquela pessoa que quer aguçar a curiosidade de vocês, quer aguçar os questionamentos de vocês, para que vocês fiquem com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela reflexão na cabeça, e lá nas suas casas, nos grupos de estudo aqui do centro, vocês busquem responder suas questões, suas dúvidas e aprofundar os seus estudos. Então, por isso mesmo, não quero fazer dessa palestra apenas uma exposição, mas quero que vocês também participem, levantando a mão, fazendo colocações, discordando. Se discordar é melhor ainda, porque traz outra visão, outra forma de pensar sobre o assunto, acrescentando alguma coisa que eu deixei para escapar, que não me fiz bem compreendido, e principalmente, que eu já soube que Jair anunciou que eu era uma metralhadora, né? Por isso mesmo, como Jair anunciou que eu era uma metralhadora, eu já quero dizer para vocês o seguinte: quando eu engato a quinta, Jair me conhece, né? Quando eu entro na reta dos boxes, vamos dizer assim, na reta da pista, eu engato a quinta e vou. Se eu estiver sendo muito rápido, aí você levanta assim a mão, pede socorro, faz SOS, manda sinal de fumaça, manda eu ir mais devagar, porque quando eu me empolgo, eu vou longe. Então, ó, se eu estiver empolgado demais, falando rápido demais, ou complicado demais a situação, você levanta a mão e pede socorro. Tá certo? Tá combinado? Então, o tema que eu vim trazer para vocês na tarde de hoje, para a nossa conversa, para a nossa reflexão, é esse: doutrina espírita, uma revolucionária das ideias. O espiritismo surgiu no século XIX, não foi à toa, porque o século XIX foi o século mais revolucionário da história da humanidade, em todos os sentidos. No século XIX, a ciência se desenvolveu, a filosofia se desenvolveu, as instituições humanas se desenvolveram, a educação se desenvolveu, e o espiritismo veio nesse século porque justamente para proporcionar uma revolução que a ciência e a filosofia materiais, não puderam fazer. E a principal força da doutrina espírita, na minha opinião, é justamente essa. É provocar essa revolução na forma de pensar, essa revolução na forma de fazer filosofia, na forma de fazer ciência, e essa revolução na religião e na religiosidade humana. E eu quero compartilhar com vocês essa minha experiência, essa minha paixão, essa descoberta da minha paixão pelo espiritismo através de toda essa revolução que o espiritismo proporcionou. E para iniciar o nosso debate, eu trago para vocês aí essa frase do escritor francês Victor Hugo, que, como vocês sabem, era espírita também.
realizava sessões espíritas na sua casa, tinha contato com os estudos espíritas e foi um incentivador e um divulgador do espiritismo. E essa frase de Victor Hugo que diz: nada é tão poderoso no mundo como a ideia cujo momento tenha chegado. Reflete, sintetiza, com a sua simplicidade, a lei de progresso. Quando o progresso vem, quando a mentalidade humana está madura para aprender o progresso desaba sobre a sociedade humana como um tsunami. E nada é tão poderoso quanto essa lei do progresso que impulsiona os homens a caminhar para frente. Nada é mais poderoso no mundo como a ideia cujo momento tenha chegado. Quando as mentalidades humanas estão preparadas, as ideias vêm e arrebatam as multidões. E não foi nada diferente do que Kardec disse, ali no Livro dos Espíritos. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está do poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Quando as leis, se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Kardec coloca perfeitamente isso que a gente expressou no início. A força do progresso é tamanha, tão grande, que arrebata tudo e transforma a mentalidade das pessoas e transforma a sociedade. E a proposta espírita, aquilo que o espiritismo quer trazer para o mundo, quer ensinar para o mundo, é absolutamente arrebatador por ser absolutamente revolucionário. Quando Kardec inaugura oficialmente o espiritismo, e eu coloco a questão oficialmente, porque vocês, como estudiosos do espiritismo do Oeste, sabem que o espiritismo é tão antigo quanto a humanidade, que o espiritismo está presente em todas as culturas, em todas as religiões do mundo, mas somente a partir do século XIX, somente a partir de Kardec, aquilo que antes estava distribuído, disperso, muitas vezes obscuro ao longo das culturas humanas, da história humana, consegue se reunir em um único corpo, e a isso se deu o nome do espiritismo. Aí é que a gente considera que o espiritismo nasceu oficialmente. Então, a partir desse nascimento oficial do espiritismo, toda uma filosofia, toda uma ideia nova de filosofia, toda uma ideia nova de ciência, toda uma ideia nova de religiosidade, de religião, se implantam no mundo. O que o espiritismo propõe é justamente mudar o foco, mudar a visão, revolucionar a forma como a filosofia enxerga o homem e a sociedade, revolucionar a forma como a ciência enxerga o homem e a sociedade, como a ciência pode avançar em seus estudos, revolucionar o modo como a religião e a religiosidade sempre foram tratadas ao longo da história da humanidade. Dentre as inúmeras revoluções que o espiritismo proporciona, eu destaco essas três principais, porque são essas três, inclusive, que são a base, os fundamentos do espiritismo, o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia, religião. E é justamente dentro desse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, que o espiritismo proporciona uma mudança radical, uma visão radical de como o homem trata cada uma dessas áreas do conhecimento humano. Todos estão me entendendo? Estou falando de rápido. Estou falando rápido demais, ó. Eu disse, tem que avisar. Se não avisar, eu vou me embora e pronto. Então, vou tentar falar mais devagar. Mas entendeu o que eu quis dizer? Entendeu mais ou menos por cima? Pronto. Então, o que a gente vai propor aqui, a partir desse momento, é justamente mostrar para vocês como essa ideia nova, fruto da lei do progresso humano, como essa ideia nova chamada doutrina espírita revoluciona completamente esses três principais ramos do conhecimento humano. E aderindo à proposta do nosso amigo Merlânio Maia, diria o quarto, que é a arte, né? Merlânio Maia defende que a arte é uma forma de conhecer o mundo, e eu me acompanho com Merlânio Maia e digo que o espiritismo também revoluciona a arte.
Mas o que a gente vai tentar fazer para vocês é justamente isso, mostrar como o Espiritismo revoluciona completamente a religião, como o Espiritismo revoluciona a ciência e como o Espiritismo revoluciona a filosofia humana. Obviamente, meus queridos amigos, que eu trazer para vocês tudo que o Espiritismo revoluciona, eu teria que fazer um seminário de uma semana inteira e mesmo assim não esgotava o tema. Então, o que eu tentei fazer aqui foi uma síntese, baseada única e exclusivamente, como é óbvio, nos meus gostos pessoais, né? Mas se vocês forem buscar, se vocês aprofundarem seus estudos, se vocês lerem atentamente as obras de Kardec, vocês vão perceber inúmeras reformas no campo da educação, inúmeras reformas pegando o gancho com a oportunidade de estarmos aqui, com a saúde, entre a relação de saúde e espiritualidade, uma revolução na economia humana, uma revolução na política humana. O Espiritismo, a proposta espírita, ela é tão transformadora, tão renovadora, que ela penetra em todos os campos da sociedade e provoca uma mudança nessa visão que esses campos anteriormente tinham acerca do homem e da vida. Compreenderam? E para a gente começar, aí eu já faço aqui um adendo, nós da ACEP temos uma proposta de trazer para o público, em geral espírita, resgatar obras de Kardec que são pouco conhecidas do público. Porque geralmente os espíritas, eles conhecem muito mais, como é evidente, os livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, Inferno e a Gênese. Mas Kardec não só escreveu esses 5 livros. A obra de Kardec ela é vastíssima, principalmente no que diz respeito aos 12 anos que ele ficou à frente da Revista Espírita. E os artigos de Kardec na Revista Espírita constituem uma fonte riquíssima de estudo, porque tudo que Kardec elabora no livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu, Inferno e na Gênese, ele experimentou primeiro na Revista Espírita. Vamos dizer assim que os 4 livros que vêm após o livro dos Espíritos é uma síntese do que Allan Kardec discutiu na Revista Espírita. Então é na Revista Espírita muitas vezes que a gente vai acompanhar esse progresso histórico dos ensinamentos espíritas, vendo Kardec elaborar em conjunto com os espíritos cada uma das teorias que depois iam fazer parte do Evangelho, do livro dos Médiuns, da Gênese. E é por isso que nós da SEP temos essa proposta de resgatar essas obras de Kardec pouco conhecidas. O que é o Espiritismo em suas mais simples expressões, para justamente aguçar a curiosidade de vocês em buscar também esses outros livros que Allan Kardec escreveu. E para iniciarmos aqui agora, propriamente, a nossa caminhada na tarde de hoje, vou destacar para vocês o primeiro recorte, que é o tipo de revolução que o Espiritismo proporciona nas ideias religiosas. Até o século XIX, digo com propriedade, a religião vigente tinha uma característica, e ainda tem essa característica. Mas quando o Espiritismo vem para o mundo, ele traz uma proposta diferente de o homem se relacionar com a religião. Traz uma proposta diferente de o homem cultivar a sua religiosidade. E a primeira delas está escrito aí, Kardec colocou nesse livro, uma brochurazinha bem pequenininha, o Espiritismo em sua mais simples expressão. O Espiritismo, independentemente de qualquer forma de culto, não aconselhando nenhum e não se preocupando com dogmas particulares, não se constitui uma religião especial, pois não possui nem sacerdotes, nem templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, apenas responde: se sua consciência aprova o que você faz, faça-o. Deus sempre considera a intenção. Qual é a revolução que o Espiritismo proporciona nas ideias religiosas? Trazer para o mundo a ideia da religiosidade natural. Trazer para o mundo a ideia da religiosidade inata e natural que existe dentro de nós. Até então, a ideia que as pessoas têm de religião é de que a religião é um local, você, para praticar a sua religião, você vai para um local específico para isso, um templo religioso, e segue determinados ritos e determinados dogmas. O que o Espiritismo veio trazer para o mundo foi: não é necessário um local específico, porque o local específico é a sua própria consciência.
Não é necessário um rito específico, porque a forma específica é a forma que você acha melhor. E eu vou fazer questão de destacar isso. A forma específica é a forma que você acha melhor. O mais importante é que você realmente sinta no seu coração, sinta no interior da sua alma, do seu espírito, essa experiência religiosa, que você sinta no interior do seu ser, que essa espiritualidade que existe no universo pulsa dentro de você. É importante que você se conecte profundamente, intimamente com essa religiosidade, com essa espiritualidade, não importando como você se conecta a ela. O importante é se conectar a essa espiritualidade. E aí o Espiritismo traz duas lições. A gente não precisa de ritual para cultivar a espiritualidade. E aí já se abstrai. Todas as religiões, todas as pessoas que praticam uma religião estão certas, porque um ritual específico não é necessário para cultivar a espiritualidade. E uma outra visão o Espiritismo traz, de não se meter, de não condenar, de não atacar ritual e dogma de religião alguma, porque todos os rituais e todos os dogmas das religiões são importantes para aquelas religiões. No fundo, sempre o que importa é a consciência, é a experiência subjetiva, é o meu eu estar ligado a essa espiritualidade. Se eu, Júlio César Lima de Farias, falando por mim mesmo, não necessito de uma imagem ou de uma vela para atingir o meu clímax espiritual, esse contato com a espiritualidade, ótimo, o Espiritismo olha para mim, diz legal e bate a mão, e bate palma. Mas se o meu vizinho precisa, ele é de uma determinada religião e precisa de um rito, de um dogma, para atingir esse contato com a espiritualidade, o Espiritismo diz, ótimo, bate palma e aplaude, porque o que importa verdadeiramente é a consciência de cada indivíduo. Vou fazer questão de destacar. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, apenas responde, se sua consciência aprova o que você faz, faça-o. Deus sempre considera a intenção. Nós temos uma religiosidade natural dentro de nós. Nós não precisamos estar especificamente em algum lugar para cultivarmos a nossa espiritualidade. Mas isso jamais significa que criticamos as outras religiões. Pelo contrário, estamos abertos, estamos abraçando as outras religiões, porque aquelas pessoas que seguem com sinceridade as suas religiões, praticam os ritos das suas religiões, os dogmas das suas religiões e se transformam, estão cumprindo aquilo que o Espiritismo, que o próprio Kardec diz acerca da religião. Entenderam? Todos entenderam direitinho? Engatei a quinta, botei a quarta, ainda foi na quinta. Reduzir, né? Pronto. Eu disse, ó, por favor, levanta a bandeira, socorro, porque se eu me empolgar... E a segunda proselitista. Você sabe o que é proselitismo? Proselitismo é o quê? Tentar agarinhar o máximo de adeptos que puder. E isso é uma coisa, chega a me arrepio quando falo. Se é uma coisa que me torna um apaixonado pela doutrina, uma das coisas que me torna um apaixonado pela doutrina espírita é essa. O espiritismo não é uma doutrina proselitista. Kardec, a Revista Espírita, fevereiro de 1862. O espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não é de nenhuma em particular. Olha, eu vou destacar essa frase. Por isso não diz a ninguém que é a troque. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus, de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência. Pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E Kardec termina dizendo, e depois cada um ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos taxam de impiedade. Meus irmãos, meus amigos, o Espiritismo não está preocupado se no próximo censo, em 2020, o agente do IBGE vai bater lá na porta e as pessoas vão se declarar espíritas. O Espiritismo não está interessado em converter as pessoas ao Espiritismo. O Espiritismo não está interessado a atrair adeptos para as suas fileiras. E eu vou explicar o desdobramento disso depois.
Porque nós sabemos que a história humana o comprova, e a história humana o comprova com certeza, que um dos motivos maiores de guerra e de mortes ao longo da história da humanidade foi o proselitismo. Foi a religião. Foi o fato de as pessoas não aceitarem a religião do seu próximo e quererem impor a esse próximo a sua religião, achando-se dono da verdade. O que o Espiritismo propõe é, Jair gosta muito desse exemplo, e quando ele tinha o programa de rádio, eu usava muito essa frase. Vamos dizer que o mundo é como o futebol. Tem uma pessoa que torce para o Botafogo da Paraíba, eu, né, torço para o Botafogo da Paraíba, outra ali, ó, torcedor do Belo. Tem outro que trouxe para aquele time inominável lá de Campina Grande, não gosto de dizer o nome, é 12+1, né? Tem outros que torcem por Vasco, por Flamengo. Então isso seriam as religiões. E o Espiritismo seria como a seleção brasileira, mas não é a seleção brasileira no sentido de ser a melhor. Porque quando o Brasil joga, os torcedores do Vasco, do Flamengo, do Botafogo e do 13 se unem para torcer pela seleção, não é isso? Não existe mais torcida, todo mundo se congratula, todo mundo se abraça e vai torcer pela seleção brasileira. O que o Espiritismo propõe é isso. A proposta espírita, aquilo que o Espiritismo veio trazer para o mundo, e Kardec diz isso, eu acho que ele deve ter dito 1 milhão de vezes ao longo da sua vida. O que o Espiritismo estuda, o objeto de estudo do Espiritismo é a base de todas as religiões. Todas as religiões têm que acreditar na imortalidade da alma e têm que acreditar que existe algo no homem além da matéria. Quando o Espiritismo chega para o mundo e diz, olhe, o espírito existe e a alma é imortal, não como uma mera questão de dogma, de fé, mas como uma questão científica comprovada, com leis científicas deduzidas, o Espiritismo reforçou a base de todas as religiões. E como o Espiritismo propõe nada mais nada menos do que a retomada da proposta de Jesus, da proposta ética, da proposta moral de Jesus, que havia sido esquecida ao longo da história da humanidade, a ética que o Espiritismo prega, a proposta moral que o Espiritismo prega, também é universal, porque o amor é universal. O amor está aberto a todas as pessoas. A prática do amor está aberta a todas as pessoas, independente se elas são brancas, se elas são negras, se elas são católicas, protestantes. Como que o Espiritismo prega? É a reforma do homem, é que o homem se conscientize de seu papel no mundo e a partir dessa sua conscientização individual, ele possa contribuir na felicidade e no melhoramento da sociedade que o cerca. O Espiritismo propõe que todas as religiões se abracem. E aqui eu faço um recorte para exemplificar o que eu estou dizendo. Jair também já conhece essa história. O Dalai Lama, vocês sabem quem é o Dalai Lama? E Leonardo Boff, vocês sabem quem é Leonardo Boff? Frei católico, grande divulgador da teologia da libertação, ex-frade, né? Que agora ele não é mais frade. Grande divulgador da teologia da libertação no Brasil. E existe um episódio muito curioso envolvendo os dois. Leonardo Boff, numa de suas conferências, de suas viagens, se deparou com o Dalai Lama. E muito maroto, quis pegar o Dalai Lama de calças curtas, né? Ele até conta rindo. Chegou para o Dalai Lama e perguntou, mestre, qual é a melhor religião? Obviamente, quando ele faz essa pergunta, existe uma malícia implícita nisso. Ele admite que ele esperava, óbvio, que o Dalai Lama dissesse o quê? A melhor religião é o budismo, porque o Dalai Lama é o líder espiritual dos budistas. Mas aí o Dalai Lama deu uma lapada na titela dele e quebrou as pernas dele, porque disse assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor. A melhor religião é aquela que te faz melhor. E o Espiritismo diz o quê, meus amigos? A melhor religião é aquela que te faz melhor. O que o Espiritismo propõe, o que o Espiritismo quer é que as pessoas, ao tomarem contato com seus ensinamentos, ao tomarem contato com as suas reflexões, ao tomarem contato com as suas lições, que cada um desses ensinamentos e lições se incorporem nas pessoas e as pessoas possam se transformar. Se elas, a partir daí, vão se anunciar como espíritas, já é irrelevante, porque o Espiritismo já cumpriu seu papel. Se aquela frase de Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Se uma única pessoa se transformar,
mudar a sua forma de ver a vida, mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Se uma única pessoa fizer isso, o Espiritismo já cumpriu seu papel. Se nós que estamos aqui nos reformarmos, nos tornarmos pessoas melhores, se as pessoas que estão indo para o centro espírita se melhorarem, se transformarem, serem pessoas melhores, a partir das lições do Espiritismo, o Espiritismo já cumpriu seu papel. Porque o Espiritismo não está se importando com os rótulos que as pessoas adotem. Porque, na verdade, a única coisa verdadeira, que verdadeiramente importa, é o amor. E para praticar o amor, para praticar a caridade, que é o amor em ação, não tem religião, não tem fronteira, não tem cor, não tem cultura. E como o amor é a base da doutrina de Jesus e a base do Espiritismo, o amor, a transformação pelo amor está aberta a todas as pessoas. Compreendido? Compreendido? E por fim, uma das mais poderosas frases do Espiritismo. Que o Espiritismo também proporciona uma revolução nesse conceito que foi trabalhado ao longo da história da humanidade. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo proporciona uma revolução no conceito de fé. Porque a fé, e aí na CEPA a gente quebra o pau no bom sentido, para saber se realmente pode existir fé raciocinada, porque muitas vezes nessa palavra fé já está implícito o fanatismo, a cegueira, mas bato o martelo e digo, o Espiritismo revoluciona a fé porque proporciona uma fé raciocinada, porque nos ensina uma fé raciocinada. A palavra fé é vulgarmente entendida e se é utilizada muitas vezes pelas religiões, sem nenhuma crítica, mas uma constatação, como algo que você deve acreditar cegamente. Você deve acreditar cegamente porque você tem fé. Mas o que o Espiritismo, e muitas vezes essa crença cega das religiões, voltando um pouco, essa crença cega das religiões, essa fé cega, levou o homem a se dissociar da ciência, levou o homem a se distanciar da filosofia e levou o homem a cometer atrocidades que qualquer raciocínio mínimo evitaria. Porque simplesmente a fé era imposta às pessoas eram obrigadas a acreditar. E se as pessoas duvidassem, vinha o medo do inferno, vinha o medo da fogueira, vinha o medo da danação eterna, porque duvidar do poder de Deus, duvidar de Deus era um pecado mortal. Mas o Espiritismo chega e diz, você pode acreditar, porque a palavra fé muitas vezes está associada à espiritualidade, a Deus. Você pode acreditar na espiritualidade, você pode acreditar que você tem uma alma, você pode acreditar que o Criador do universo é Deus, e isso jamais significar uma dissociação entre a fé e a razão. Porque o que o Espiritismo propõe é que todos nós acreditemos porque sabemos em que estamos acreditando. Quer que todos nós raciocinemos em cada um dos postulados que o Espiritismo nos apresenta, tornando-nos homens de livre pensamento, de livre reflexão, e não fanáticos religiosos que querem defender a ferro e fogo uma dita verdade. O que o Espiritismo propõe é que cada um de nós estejamos sempre abertos a aprender novas lições, a raciocinar sobre cada um dos postulados que o Espiritismo propõe. E isso provoca no espírita um comportamento extraordinário. Porque o espírita, na minha opinião, é sempre aquela pessoa aberta a conhecer. Não quer dizer que o espírita ou o espiritismo abraça toda e qualquer novidade que se apresenta. Não é isso. Mas que o espiritismo está aberto a aprender coisas novas, a se renovar, a se oxigenar. O espírita, por conta disso, é um amante do progresso, é um amante da evolução humana, um amante das instituições humanas, porque ele não é fechado. Ele não é fechado em sua fé. A sua fé é aberta. A sua fé percebe as mudanças que acontecem no mundo, percebe que a humanidade está caminhando para frente, que a humanidade está adquirindo novos valores e está transformando a face da Terra. Certo? Ficou complicado aí? Deu para entender essa fase? Eu agora estou indo bem devagarzinho, né, Jair? Vou, aí paro lá na placa pare, né? Aí saio de primeira. E aí a gente já entra no segundo ponto, na segunda revolução que o Espiritismo proporciona.
uma revolução nas ideias científicas. Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Quando o Espiritismo vem ao mundo, ele propõe um objeto de estudo completamente diferente daquele que a ciência humana estudava. O que o Espiritismo vem estudar é o espírito. É essa realidade espiritual. A ciência espírita tem por objeto de estudo o espírito. Entender como é que esse espírito surgiu, para onde esse espírito vai, como é sua situação depois da morte e, principalmente, como o espírito desencarnado se comunica com o espírito encarnado aqui na Terra. O Espiritismo trouxe a lume, o Espiritismo pôs luz, uma coisa que é esquecida pela ciência, que é esse princípio espiritual, que é essa realidade espiritual. A ciência ela está voltada para estudar a matéria. E muitas vezes, nesse seu estudo da matéria, das leis da natureza, das leis da física, das leis do universo, ela esbarra em inúmeras questões insolúveis. Mas o Espiritismo chega e diz, se você colocar esse seu conceito, um outro elemento do universo, que é o princípio espiritual, que é o espírito, você vai ter nesse espírito a chave para responder inúmeras questões que a ciência materialista hoje não consegue responder. A revolução que o Espiritismo proporciona, então, é uma revolução de paradigma. Todos conhecem essa palavra? Paradigma. É uma revolução de parâmetro. É fazer com que a ciência abra a sua mente para perceber aquilo que está além da matéria física, da matéria concreta. Porque a ciência, e foi um caminho natural do homem, a ciência surgiu para contrapor a religião. Essa é a verdade. Porque durante muitos anos, aquele tipo de fé, que eu falei para vocês antes, fez com que o homem se dissociasse da razão, fez com que o homem não questionasse, fez com que o homem não perguntasse. E como a ciência surgiu para fazer um contraponto a isso, a própria ciência tem um preconceito enorme por estudar coisas ligadas à espiritualidade. Porque o cientista sempre parte do pressuposto que tudo que está relacionado à espiritualidade é coisa mística, é coisa sobrenatural, é coisa de gente tola. Os cientistas já têm muito isso na cabeça deles, esse preconceito na cabeça deles. Mas o Espiritismo chega para o mundo e diz para a ciência, vamos revolucionar tudo. Abra a sua mente para perceber que existe algo além da matéria que você estuda. E que esse algo que existe além da matéria é a chave, inclusive, para responder inúmeras questões que a própria matéria não consegue responder. E aí eu trago para vocês aqui, ó, uma lapada, que Kardec deu nos cientistas. É uma lapada mesmo, pense na chicotada. Ó. As ciências ordinárias se assentam nas propriedades da matéria, que se podem experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-la aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso pode ter. Por que Kardec foi tão duro? E aí vem a segunda revolução que o espiritismo proporciona na ciência. Uma revolução no método científico. Além de proporcionar uma revolução no paradigma científico, dizendo ao cientista, enxergue o que está além da matéria, o espiritismo também proporciona uma revolução no método científico. E qual é o método científico? Basicamente é o seguinte, a ciência foi construída com base na investigação científica, que consta de quê? Eu vou estudar a ebulição. Essa água ferver. Como é que essa água consegue ferver? A ebulição da água. O resultado do meu estudo
quando eu realizo esse fenômeno, o resultado do meu estudo, nessas mesmas condições, tem que ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. Isso se chama de replicabilidade científica. Então, um cientista ele deduz uma lei e vai testar em laboratório. Quando ele testa, dá um resultado X. Se outro cientista for fazer o mesmo experimento nas mesmas condições, o resultado tem que ser igual. E aí, isso que antes era estudado por uma pessoa se torna uma verdade científica. Porque a replicabilidade, a experimentação prática e a replicabilidade comprovaram que aquela teoria estava correta. Só que os cientistas desceram o pau erradamente no Espiritismo, porque eles queriam que o Espiritismo seguisse o mesmo método. E aí Kardec chega, meu irmão, não dá para fazer a mesma coisa. E por que aqui não dá para fazer a mesma coisa? Porque o objeto de estudo do Espiritismo não é um copo, não é uma mesa. O objeto de estudo do Espiritismo é uma pessoa, é uma personalidade, é um sujeito desencarnado que possui vontade própria, que possui sentimentos próprios, que possui opinião própria. E como ele é um ser subjetivo, é uma pessoa, uma personalidade, não é possível se repetir igualmente todos os experimentos. Então eles queriam o quê? Que Kardec chegasse aqui, fizesse lá a sessão de mesas girantes, vamos dizer, para movimentar o objeto, e que ele fosse lá para outro lugar e a mesa também se mexesse. Só que se os espíritos não quiserem, a mesa não mexe. Não é uma coisa que pode ser analisada no microscópio. Se os espíritos não quiserem, a mesa não mexe. Se os espíritos não quiserem, o fenômeno não acontece. Então, o que Kardec diz, olhe, o método de vocês é válido para as coisas inanimadas. Né? O ar, a cadeira, o átomo, mas o espírito é um ser, uma personalidade, ele tem vontade própria. Então não adianta você querer que a experiência se repita. Mude o método científico, abra sua mente e mude o seu método para abranger os estudos do espiritismo, da forma como nós estamos propondo aqui. Compreenderam essa segunda fase? Que eu trouxe umas coisas meio complicadas, replicabilidade, método científico, mas deu para entender direitinho. E por fim, já entrando aqui na finalização da nossa palestra, da nossa conversação, a revolução que o Espiritismo proporciona na filosofia. Aí, meus amigos, se eu fosse falar só desse tópico, aí eu precisava de 4 palestras. E aí eu fiz um recorte específico, uma revolução nas ideias políticas e nas ideias sociais, para fazer o gancho com a filosofia. O Espiritismo, Kardec na Revista Espírita de novembro de 1864. O Espiritismo conduz inevitavelmente a esta reforma, a reforma social, a reforma da sociedade. Assim, pela força das coisas, realizar-se-á a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a face do mundo. E isto muito simplesmente pelo conhecimento de uma nova lei da natureza que dá um outro curso às ideias, uma significação a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro e faz encarar as coisas de outro ponto de vista. Uma pergunta que a gente sempre deve se fazer, porque é essa reflexão que, na minha opinião, o Espiritismo quer provocar em nós é: o que eu acreditar na imortalidade da alma vai fazer diferença para mim? Não adianta eu saber, para o Espiritismo, não adianta eu saber na teoria o que é a reencarnação. Não adianta eu saber na teoria o que é a imortalidade da alma, porque mais do que saber com o conhecimento racional do cérebro, eu preciso transmudar esse conhecimento nas minhas atitudes. E a reflexão é essa: o que saber que nós somos espíritos imortais muda em mim? O que saber que nós somos espíritos que reencarnam muda em mim? E quando o Espiritismo traz essa proposta dizendo que nós somos espíritos imortais, que nós vivemos e vivenciamos inúmeras experiências, o Espiritismo transforma a nossa forma de enxergar a nós mesmos, o Espiritismo transforma a nossa forma de enxergar e de nos relacionar com o outro e, consequentemente, o Espiritismo transforma a nossa maneira de ver o mundo. Porque o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos em evolução. E como nós somos espíritos em evolução, ao contrário do que nos foi ensinado durante 3.000 anos, nós não temos o mal dentro de nós. Aquilo que nós chamamos de mal, e aí eu abro um parênteses, porque eu prefiro muito mais, como André Luiz coloca, o bem menor e não o mal.
Aquilo que nós chamamos de mal, nada mais é do que o reflexo da nossa inexperiência e na nossa imaturidade espiritual. Não é porque temos o mal intrínseco dentro de nós, é porque nós somos ignorantes. E essa visão nos ajuda a caminhar com muito mais firmeza, compreender melhor o nosso próximo, porque nós vamos entender que, tal como eu, o outro também está nessa caminhada, o outro também está nessa ignorância, o outro também precisa evoluir, o outro também precisa vivenciar suas experiências. E quando nós compreendemos essa rede de solidariedade que liga todos os espíritos do universo, porque todos os espíritos estão juntos no mesmo barco chamado evolução, a nossa maneira de enxergar o mundo também se transforma. Muita gente gosta de dizer, citando Paulo o apóstolo, estar no mundo sem ser do mundo. Eu, particularmente, não gosto do tom que as pessoas colocam nessa frase, porque parece que as pessoas estão dizendo assim, eu sou bom e o mundo é podre, e eu não me misturo com o mundo. A intenção de Paulo o apóstolo pode até nem ter sido essa, mas a forma como as pessoas utilizam essa frase, para mim, sempre quis dizer isso. O mundo é sujo, o mundo é podre, eu estou vivendo aqui, mas eu não me misturo com essa podridão. Por isso que eu prefiro muito mais a frase de outro Paulo, o Paulo Freire, estar no mundo e transformar o mundo. Porque Jesus, e consequentemente o Espiritismo, não nos pregou uma felicidade egoística. Não nos pregou, não nos ensina uma evolução egoística. E o que seria essa evolução egoística? Eu evoluo para mim mesmo. Eu quero evoluir lá, lindo e elegante, no caminho da evolução, cheguei ao nível de espírito puro, para mim já está bom demais. Não é isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo nos diz que é impossível chegar à minha felicidade, não num aspecto negativo, mas num aspecto de sentir-se solidário. É impossível alcançar a minha felicidade vendo os meus amigos infelizes, vendo os meus irmãos infelizes. A evolução e a felicidade que o Espiritismo prega é, eu me transformo para transformar o outro se transforma para me transformar. Eu me transformo para transformar a sociedade transformada transforma também os seres humanos. É essa relação. Jesus percorreu todos os caminhos da evolução, mas ele não estava lá deitado numa rede, num coqueiro, no mundo espiritual, contemplando as estrelas. Ele veio para o mundo ensinar para aqueles irmãos que estavam ainda na caminhada evolutiva qual é o caminho a seguir. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veio pregar ao homem a lei de amor. E é isso que o Espiritismo nos resgata. Quando tomamos consciência desse nosso papel do mundo, da forma, a partir das ideias espíritas, o que nós estamos fazendo aqui, inevitavelmente, nosso proceder, nosso comportamento individual e para com a sociedade, ele se transforma completamente. Porque eu vou me sentir responsável pelo melhoramento e pela evolução do meu próximo e da própria sociedade. E mais ainda, as inúmeras teorias políticas, as filosofias que surgiram ao longo da história da humanidade, muitas vezes alijaram o homem desse processo de evolução. Por exemplo, o próprio marxismo. O marxismo diz que a gente transforma, que o resultado do que temos no mundo é porque o modo de produção é o capitalista. Se a gente mudar o modo de produção, a sociedade se transforma. Mas se a gente não mudar o homem, a gente não muda o modo de produção. O homem é o centro das preocupações. E é por isso que a gente diz que a doutrina espírita é uma doutrina humanista. Porque o homem está no centro. A educação humana está no centro. A evolução humana está no centro. A felicidade humana está no centro. Os 420 livros que Chico Xavier escreveu, os inúmeros centros espíritas espalhados pelo Brasil, têm como uma única razão de ser nós, seres humanos. A educação, a nossa transformação. E a partir do momento que o homem, que o ser humano, toma contato com as ideias espíritas e traz ela da sua mente para o seu coração, é a sua forma de se enxergar e de enxergar a realidade, de enxergar a sociedade e de saber qual é o seu papel no mundo, também se transforma. E aí ele vai se sentir esse ser universal, esse cidadão do universo. Não mais o branco, paraibano, negro, mas esse ser integrante de uma grande família, que é a família universal. E é isso que o Espiritismo veio trazer, essa revolução, essa reflexão. E para encerrar nossa conversa de hoje, uma frase desse velhinho muito simpático.
né? Um homem que, na minha opinião, encarnou perfeitamente essa união da religiosidade com a razão. Ele diz, eu não tenho religião, mas sou profundamente religioso. Dando a lição lá do início, né? Que eu estou em contato com essa espiritualidade, eu reconheço essa grandeza universal, que por trás dessa grandeza universal, dessa beleza, que está no micro e no macro, há um ser sublime e perfeito. E Albert Einstein diz, a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. A partir do momento que a gente se abre para experimentar coisas novas na nossa vida, reformar a nossa mente para coisas mais positivas, mais otimistas, jamais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais seremos as mesmas pessoas. Mesmo que a gente não coloque em prática naquele momento, aquele conhecimento já nos transformou em algo, já mexeu em nós de alguma forma. E é isso, essa lição que eu quero deixar para vocês na tarde de hoje. Muito obrigado e desculpe pela acelerada.